Vamos falar sobre o 5º Constitucional do Tribunal Regional do Trabalho. 15 advogados concorrem à vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, pelo 5º Constitucional. O prazo para impugnação das candidaturas termina hoje. Essa etapa faz parte do processo seletivo da lista formada por 6 nomes, a lista sextupla constitucional, para preenchimento de uma vaga de desembargador do TRT, a 22ª Região, que é a nossa região aqui. A gente está recebendo aqui o advogado Edilando Barroso, que concorre a uma das vagas. Doutor Edilando, eu sou de máscara, ali eu não conheci o senhor, o doutor Edilando já é um conhecido de muito tempo, entendeu? De boas conversas, mas ele de máscara eu não conheci, depois é que eu conheci quando tirou a máscara. Prazer rever o senhor, muito obrigado pela presença. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o porquê que o senhor tomou essa decisão de se candidatar a esta vaga. Boa tarde, Douglas. Primeiramente, assim, gostaria de me apresentar para os seus telespectadores. Eu sou Edilando Barroso, como você falou, sou advogado, tenho 55 anos, vou fazer 56 agora. E sou advogado e advogado trabalhista há 28 anos. Durante esses anos todos dedicados à seara trabalhista, onde eu tenho uma advocacia voltada tanto para a advocacia empresarial, patronal, e a advocacia também laboral. O que me motivou, na verdade, a concorrer a essa vaga reside no fato da experiência que eu desenvolvi ao longo desses anos todos e por conhecer a realidade do advogado desde o início da carreira, um advogado jovem, como um advogado experiente. Então eu entendo que para a advocacia eu também já dei uma grande contribuição. E agora eu quero quero levar para dentro do tribunal esse olhar crítico do operador do direito dentro da Justiça do Trabalho, que conhece os anseios do jurisdicionado, conhece as dificuldades do advogado, e entendo que eu posso também contribuir para a nossa Corte Regional. Doutor Edilando, uma questão que é sempre cobrada, não só pelos operadores do direito, mas também pela população, a rapidez no julgamento dos processos, a rapidez na resposta da Justiça ao cidadão. De que forma isso pode ser acelerado, pode ser melhorado na Justiça do Trabalho? Bom, a pergunta ela é bastante pertinente. O jurisdicionado, quando ele procura o judiciário, ele quer uma resposta. E a resposta ela tem que ser imediata. O nosso tribunal, Douglas, ele é um tribunal de excelência, de eficiência e de vanguarda. Inclusive agora o tribunal acabou de receber, pelo 6º ano consecutivo, um dos melhores tribunais do trabalho do Brasil. Recebeu o selo excelência do CNJ. Daí a pergunta é, o que eu posso fazer? Na verdade, quem assumir essa vaga como desembargador precisa entender do tamanho da responsabilidade, muito embora o tribunal é um tribunal pequeno. Entretanto, nós temos servidores, juízes do 1º grau e 2º grau, que julgam rápido, que dão a resposta imediata à população. Então, eu pretendo, quando chegar lá, dar continuidade a esse trabalho, porque, na verdade, assim, nosso tribunal, ele tem essa resposta que a população precisa. Só para você ter ideia, colegas nossos de outros estados se surpreendem que um processo nosso é julgado em 8 meses, em primeira e segunda instância, e às vezes vai logo para a execução em um ano e meio. Então eles ficam impressionados como isso acontece. Então eu vejo que isso traz uma responsabilidade muito grande para aquele que postula essa vaga. Então o nosso tribunal, ele tem essa resposta que a população precisa. Ele é um tribunal célere, ele é um tribunal de eficiência e é um tribunal de vanguarda. Então, Edilando, e sobre outras medidas para tornar a Justiça do Trabalho mais próxima da população? Essa é uma delas, quer dizer, quanto mais rápida a resposta é dada, melhor para a população, mas existem outras formas, porque a gente, quando fala de Justiça do Trabalho, aliás, como qualquer, seja a justiça criminal, civil, enfim, é sempre um local de conflito, digamos assim, de resolução de conflitos. Mas de que forma isso pode ser melhorado no sentido de torná-la mais próxima, para que a população entenda melhor? Por exemplo, muitas vezes não leve até demandas que poderiam ser resolvidas sem começar um processo, que podiam ser feitas na mediação, ali na conversa. É pertinente a pergunta. Na verdade é o seguinte, quando se fala de
proximidade do tribunal com a população e a resposta que a população... Porque quando você busca a justiça, você quer uma resposta imediata. Entretanto, nós temos que entender o seguinte: o advogado é ele que leva os anseios da sociedade para dentro do judiciário. E uma coisa que é muito importante dentro do tribunal é que tem que ser respeitada a prerrogativa do advogado. Porque se o advogado ele não consegue exercer de forma completa o seu mistério, isso vai repercutir lá no jurisdicionado, porque isso vai distanciar bastante o jurisdicionado da justiça. Outra coisa é a justiça dar a resposta imediata que a população precisa. Por quê? Porque quando o judiciário ele procura, o jurisdicionado procura o judiciário, ele quer a resposta rápida. E por outro lado, nós temos que entender o seguinte, Douglas, a pandemia, de certa forma, ela trouxe um distanciamento, porque fechou. Verdade. E agora, nós estamos voltando novamente, né, os atendimentos presenciais, desde balcão, atendimento pelos juízes, atendimento nos gabinetes dos desembargadores. Então, a pandemia, de certa forma, ela distanciou o judiciário da população, não porque o judiciário quer distanciamento. Mas eu entendo que, por exemplo, como desembargador ali naquele tribunal, eu preciso fazer daquele gabinete uma porta aberta para o jurisdicionado, através do seu advogado e também pela própria parte. Então, o senhor está falando aí, eu estou lembrando, o senhor falando de proximidade, porque quando a gente fala assim, desembargador, para a população, é algo inatingível, assim, é algo que você jamais terá acesso, só se vê na TV, só se vê na imprensa, e é exatamente o contrário, né? Quer dizer, o senhor está propondo exatamente o contrário. Abrir o gabinete. Porque eu tenho que entender o seguinte, Douglas, independentemente de ser um desembargador, desembargador é para quê? Desembargar, é para resolver problema. O que acontece é o seguinte: como desembargador, eu preciso entender uma coisa. Eu sou um servidor público. Eu estou ali para atender a população. Como desembargador, eu tenho que entender que eu também sou humano. Eu sou uma pessoa que também tem os mesmos sentimentos. Então, quando eu abro a porta, eu estou querendo dizer para as pessoas: venha que eu quero entender seu problema. Então, o que eu estou propondo é exatamente isso. Fazer daquele gabinete uma voz altiva da nossa instituição OAB, da nossa Associação de Advogados Trabalhistas, do jurisdicionado, do advogado. É isso que eu estou querendo entender. Levar para que as pessoas que estão nos assistindo, eles entendam a proposta que eu estou querendo levar para dentro do tribunal. Doutor Dinaldo, e de que forma o senhor está trabalhando o seu nome, a sua candidatura com os seus colegas advogados? Bom, eu estou colocando para os meus colegas advogados, primeiro, a minha experiência de vida como advogado. Eu quero que os colegas entendam que aqui está uma pessoa que está pedindo o seu voto, a sua confiança, que conhece as suas dificuldades como advogado, porque eu continuo sendo advogado. Eu ainda não sou desembargador, continuo sendo advogado, eu pretendo ser. Então, eu quero que os colegas vejam em mim o que eles veem no seu dia a dia. Por quê? Porque assim como eles, eu também enfrento os mesmos problemas. Vou te dar um exemplo, Douglas. Eu estou esperando há mais de mês um despacho para liberar um alvará judicial para o meu cliente. E os advogados enfrentam isso. Por isso que as minhas propostas, que eu apresentei para os colegas, foram propostas factíveis, que tratam exatamente da realidade e da necessidade do advogado e do jurisdicionado. Porque o advogado, ele vive de resultados. Se o cliente dele ganha e recebe, ele também vai receber. Então, quando eu apresentei para os colegas e apresento para você que está nos assistindo, é que você, ao votar em mim, você está votando numa pessoa que conhece o seu problema. Por quê? Porque há 28 anos eu vivencio os mesmos problemas, as mesmas agruras, as mesmas dificuldades que você, advogado, desde o advogado iniciante ao advogado experiente. Então, por isso eu quero, encerrando a minha fala, Douglas, eu quero pedir aos colegas, acreditem, tá certo? E veja lá nas minhas redes sociais, @BarrosoEdlando, nós estamos abertos a propostas, estamos abertos a discussões, tá certo? E agora, para o nosso TRT 22,
vote 22. O seu número é o 22. Meu número é o 22. 22ª região. A 22ª, meu número é 22. Todilando, foi um prazer revê-lo. Desejo boa sorte ao senhor e espero que o senhor retorne aqui para a gente tratar já como desembargador. O senhor tenha sucesso na sua empreitada rumo ao Tribunal Regional do Trabalho. Douglas, será um prazer lhe dar essa entrevista, viu? Você pode ter certeza Pois eu aguardo o senhor. Muito obrigado, Todilando, pela presença. Obrigado.